Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo sejam multiplicadas a nós, a nossa família, e que Deus em Cristo seja louvado e exaltado por nossos feitos diante dele em amor. E que não nos falte o temor a Deus e a revelação da sua palavra para comunicar os mistérios da graça de Deus ao coração de todos nossos irmãos. A estrutura do tabernáculo, um dos assuntos palpitantes, gloriosos, santos, porque está explicitamente inserido na palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus foi inserido para o nosso ensinamento. Deus é sábio, não perde tempo, não joga a palavra fora, é um Senhor que conhece todos os propósitos, desígnios, intenções dos corações dos homens e, pela sua palavra, ele tende a falar a todos nós, todos os dias, todos os momentos. Então, a estrutura do tabernáculo é um dos assuntos relevantes que estão inseridos na palavra do nosso Deus. Eu quero, nesta oportunidade, convidá-lo para nós abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 1. Vamos ler apenas o versículo 1 para ganharmos tempo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Não é esmeralda, é esmerada. Deus se esmera naquilo que ele faz. Deus zela por aquilo que ele diz. E quando ele fala, ele hipoteca a honra da sua palavra. Então, o tabernáculo constitui-se para nós, crentes em Jesus Cristo, que vivemos nessa sexta dispensação. Uma das doutrinas fundamentais de conhecimentos exaustivamente bíblico e que nos faz crescer, mas na graça de Deus e na revelação da palavra do Senhor. A estrutura do tabernáculo. Nós temos uma descrição geral, apologética, a respeito do tabernáculo de Moisés. Nós viemos até aqui a lista de todos os objetos que compunham, melhor dizendo, a mobília do tabernáculo de Moisés. Agora nós voltaremos a nossa atenção para o tabernáculo propriamente dito. Este santuário, essa casa de Deus. A estrutura era formada por 48 tábuas. 48 tábuas. Todas elas em armação de madeira. Todas essas tábuas eram impregnadas em armação de madeira, revestida de ouro, fixada com 96 bases de pratas, 96 bases de prata, unidas por 5 travessões em cada um dos lados. Em cada um dos lados. Nós temos aí madeira, prata e ouro. Eu sinto um gozo profundo na minha alma em falar desses 3 elementos. Porque esses 3 elementos relacionam-se com quem? Jesus Cristo. A madeira mostra a natureza humana de Jesus. A prata, o preço de nossa redenção. E o ouro complementa com a divindade de Cristo, o Jesus eterno, o Jesus ressuscitado, o Jesus que está nos céus como sumo sacerdote, como aquele que está intercedendo
por todos nós. Na entrada do tabernáculo havia cortinas. Essas cortinas eram chamadas de... Aliás, as cortinas na entrada da tenda, essas cortinas eram feitas de linho fino e sustentada por 5 colunas. Essas 5 colunas nós aplicamos na tipologia como os 5 nomes de Jesus: Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque tudo que existe no tabernáculo se aplica para Jesus e muitas vezes também se aplica para a igreja. Então essas cortinas, elas eram feitas de linho e sustentadas por 5 colunas do tabernáculo. A porta dava acesso ao lugar santo. A porta do tabernáculo dava acesso ao lugar santo. Nas extremidades do lugar santo havia umas outras cortinas, ou véu, sustentada por 4 pilares e guardadas à entrada do lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Esta cortina é frequentemente mencionada como o segundo véu. Sobre toda essa estrutura havia outras cortinas e coberturas, as quais elas formavam o teto ou o telhado do tabernáculo. Então, meus queridos irmãos, é uma coisa impressionante nós vermos a aparição desses materiais, as cores pelas quais as cortinas existiam ali. Cores de azul, de carmesim, de púrpura, tudo mostrando Jesus Cristo como o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Agora, dentro da estrutura do tabernáculo, nós temos também a armação vertical de madeira de acácia para o tabernáculo. Eu lhe chamo a atenção para nós lermos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 26. Nós vamos ler o apreciável versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. Aqui está a armação vertical do tabernáculo que tipifica o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, a madeira era acácia. Lembrando que nas outras aulas passadas eu falei que a acácia ela existia bastante ali ao pé do Monte Sinai. As armações verticais feitas com madeira de acácia representam a mesma verdade mencionada anteriormente. Então, a madeira de acácia representa, obviamente, a natureza humana de Cristo. A madeira representa Cristo, que é o ramo ou o renovo. Jesus é o renovo, que promovido pela ressurreição dentre os mortos. Seu corpo não provou a corrupção. Eu tenho para você agora alguns versículos na palavra de Deus que eu quero lhe chamar a atenção. Isaías capítulo 11, versículos de 1 ao 4. Leia comigo, abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11 e versículo de número 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. De 1 a 4. Capítulo 11, versículo de 1 a 4. Diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Vou repetir a leitura. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí está, porque as tábuas do tabernáculo, porque a madeira do tabernáculo fala justamente, profeticamente, tipologicamente de Jesus Cristo.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Que coisa magnífica, estupenda, maravilhosa, gratificante é compreendermos a tipologia bíblica do tabernáculo de Moisés. Eu tenho mais outra leitura para nós fazermos. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Você gosta de leitura bíblica? Eu também gosto. Zacarias, capítulo 3, versículo de número 6. Zacarias 3 e 6. Vamos ler a palavra do Senhor, eu e você, nesta aula sobre o tabernáculo de Moisés, a estrutura do tabernáculo. Zacarias 3, versículo 8, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens potenciosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha como aponta direcionalmente para Jesus Cristo. Vamos ler também o capítulo 6 de Zacarias, versículos 12 e 13. Capítulo 6, versículos 12 e 13. E fala-lhes dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote do seu trono e conselho de paz haverá entre ambos. Coisa maravilhosa, significativa para todos nós, este estudo do tabernáculo de Moisés. Vamos continuar, vamos dar sequência. Então, este é o renovo que foi cortado da terra dos viventes. Você encontra isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 58 e no versículo de número 3. Isaías, capítulo 58, Isaías, deixa eu ver aqui direitinho, nas anotações, não, Isaías 53. Isaías 53, versículo de número 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Leia comigo, pegue a sua Bíblia, 53, versículo de número 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra, como a madeira, como as tábuas, como a madeira de cetim, que foi cortada, foi cortada. Foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Meu Deus. Riqueza nesse assunto de tipologia, uma coisa fabulosa, só para quem gosta da Bíblia Sagrada que pode se deter e se deleitar diante desta riqueza. Ele foi cortado da terra dos viventes. Foi cortado para se tornar o quê? Para se tornar o tabernáculo de Deus entre os homens. O único lugar de encontro entre Deus e o homem. Então, aqui no Velho Testamento, era o único lugar de encontro entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então, aqui está uma figura típica de Jesus Cristo como o Senhor do tabernáculo.
aquele que tabernaculou-se por amor a mim. Aqueles corpo me preparastes. Deus preparou o corpo de Jesus, tabernaculou o corpo de Jesus para que ele vivesse entre os homens, sentindo compaixão pelas necessidades do próprio homem. A madeira incorruptível representa a humanidade de Jesus sem pecado. A madeira incorruptível representa a humanidade de Jesus sem pecado. Perfeita e incorruptível de Cristo. Ele era inculpável. Ele era puro, separado dos pecadores. Na sua boca nunca se achou engano. Até mesmo os seus contradizentes diziam: homem nenhum falou como este homem. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Hebreus capítulo 7 e verso 26. Hebreus, agora voltamos para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Já está aqui. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Oh, que riqueza gloriosa tem a palavra de Deus, que candura, que coisa maravilhosa nós encontramos na armação vertical de madeira de acácia para o tabernáculo. Representação tipológica da pessoa bendita de Jesus Cristo. Sua humanidade não foi corrompida pelo pecado. Sua humanidade não foi corrompida pelo pecado. Quando ele tornou-se carne e tabernaculou entre nós, não pecou. Nem o Pai permitiu que ele visse a corrupção no sepulcro. Seu corpo não apodreceu. Seu corpo imaculado não apodreceu. Eu lhe convido para nós abrirmos a Bíblia, Salmo de número 16, versículos 9 e 10. Voltamos para a palavra com muita paciência. Salmo 16, versículos 9 e 10. Salmo 16, versículos 9 e 10. Já encontrei aqui o livro de Salmos. 16. Salmo 16, versículo 9 e versículo 10. Você já encontrou? Vamos aqui. Olha a leitura linda. Salmo 16, 9 e 10. Portanto, estar alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que coisa maravilhosa. O único corpo, dentre os mortos que não se corrompeu, o corpo de Cristo. Os demais se esfragmentam, torna-se em pó, porque em pó vieste do pó te tornarás. Mas o corpo do Senhor Jesus não. Ele não foi corrompido pelo pecado, nem por Satanás, nem pelo mundo, nem pela maldade dos homens maus. Nem pela maldade dos homens maus. Por isso ficou incorruptível também na morte. O seu testemunho pessoal era de uma maneira tão fidedigna que, ao morrer, seu corpo não prova a fragilidade, não se corrompe. A glória a Deus. Jesus foi o único que nunca pecou, permanecendo íntegro, permanecendo incorruptível. Só ele foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O que é que eu quero mais com isso? Que lição preciosa nós estamos tendo aqui nesta aula sobre a estrutura do tabernáculo, direcionando tudo para Jesus Cristo.
Abra sua Bíblia comigo e vamos ler 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 5. Vamos ler a palavra do Senhor, porque ela é a lâmpada que nos alumia em lugar escuro. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Estamos procurando aqui na nossa Bíblia. Você procura aí na sua Bíblia com muita paciência e vamos encontrar aqui 1 Timóteo, capítulo 1. Foi capítulo 1 que eu citei? Não, foi capítulo 1 não. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Oh, glória a Deus. Vamos encontrar, tá aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. É interessante a gente ler, porque ela dá contextualidade, ela dá apoio, ela firma os balizares da nossa fé. 1 Timóteo 2 e 5. Olha o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus aqui é o centro gravitacional da nossa salvação. Assim como o tabernáculo era uma figura não somente histórica, profética, marcante, real, indescritível, era o centro da adoração do povo de Deus no deserto, Jesus também é o centro gravitacional da nossa salvação. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo, até o verso 17. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Meu Deus, você entendeu? Então, Jesus precisou ser concebido de Maria, precisou ter um corpo humano, precisou possuir a natureza humana, para que ele pudesse socorrer os humanos, conhecer as fraquezas dos homens bem pertinho, sentir as nossas dores e ter misericórdia de nós, como ele tem tido muita misericórdia, muita bondade e muita benevolência. Então, em relação à igreja, as tábuas de madeira, deixa eu ver o que eu coloquei aqui nos meus apontamentos. Em relação à igreja, as tábuas de madeira de acácia representam nossa humanidade redimida. Olha que outra aplicação linda. Em relação à igreja, as tábuas de madeira de acácia representam a nossa humanidade redimida. Quando Deus nos encontrou, éramos como um tronco retorcido, crescendo em uma terra seca. Mas Cristo nos fez passar pela mesma experiência das tábuas. Nossa natureza pecadora foi cortada, foi removida. Glória a Deus. Como da madeira fez tábua, cortando pelos méritos de Cristo, a nossa natureza carnal foi removida da antiga forma de viver no mundo que outrora nós vivíamos e transformada em tábuas, ou chamada pedras vivas. Tábuas
abençoadas, tábuas respaldadas pelo poder da eficácia do sangue de Cristo. Tábuas vivas usadas para a edificação de uma casa espiritual. O tabernáculo onde o Espírito de Deus habita. Paulo, com muita categoria, ele afirma que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Temos o tabernáculo de Moisés, Jesus também tabernaculou-se, e nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Somos a morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por homens, em paredes, em concreto, mas habita dentro de cada um de nós, quando viemos a Cristo, confessamos a Cristo, aceitamos a Cristo, aceitamos o perdão de Cristo e agora somos novas criaturas. O Espírito Santo começa agora a habitar em nós. Vamos abrir a Bíblia Sagrada mais uma vez em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, está aqui, já encontrei, capítulo 2, versículos 5 e 9. Olha o que diz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois, novamente, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero complementar com o versículo 10. Vós que em outro tempo, aleluia, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que beleza! Que somos agora pedras vivas, madeiras lavradas pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos agora a Êxodo capítulo 26, agora vamos para o Velho Testamento. Êxodo, com muita paciência, capítulo de número 26, já encontrei, versículo de número 15. Olha que coisa linda, a palavra de Deus é maravilhosa. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. Tábuas na vertical. Tábuas na vertical. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Cada tábua deveria ser mantida na posição vertical, diante do Senhor. Diante do Senhor. A Bíblia promete que os homens íntegros viverão, permanecerão na sua presença. Então, estas tábuas na posição vertical representam a nossa postura diante de Deus e na sua gloriosa e bendita presença. Eu lhe pergunto, há um lugar melhor do que estarmos na presença de Deus? Jamais. É a posição das tábuas no tabernáculo e na posição vertical. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 140, versículo 13. Salmo 140, versículo de número 13. Abra sua Bíblia, vá nos acompanhando. Vamos adentrando a palavra, que ela purifica todo o nosso ser. Salmo 140, versículo de número 13. Está aqui. Vamos lá. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. A posição das tábuas
na vertical, no tabernáculo, simboliza o homem na autêntica e genuína presença de Deus. Não é rico isso? Não é glorioso isso? Não é maravilhoso estudarmos a tipologia do tabernáculo? E tem mais coisa. Abramos a Bíblia no Salmo 64 e verso 10. Voltamos para o Salmo 64, versículo de número 10. Diz assim: o justo se alegrará no Senhor e confia nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Obviamente, aonde? Na presença do Senhor. É lá onde alcançamos abundâncias de alegria. Mais outro versículo, Salmo 112, versículo de número 4. Abra a sua Bíblia, vamos comigo. Salmo 112, versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Glória a Deus. A justiça de Deus foi debitada em Cristo. Cristo paga o nosso débito, quita a nossa situação e nos traz a sua gloriosa e santa presença. Isso é uma figura das tábuas que estavam na vertical. Paulo, o apóstolo, também nos diz que depois de termos feito tudo, devemos permanecer firmes, inabaláveis. Como ele diz, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nada e nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, estas tábuas do tabernáculo na vertical eram colocadas em posição firmes. Isso nos dá uma nota, uma conotação que nós devemos permanecermos também firmes na nossa confissão. Vamos abrir a Bíblia? Efésios, capítulo 6 e versículo de número 13. Efésios 6 e 13. Já estou aqui com a palavra de Deus a ponto de ler. Efésios 6 e 13. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme, inabalável, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mais uma referência para respaldar. Gálatas, capítulo 5 e versículo 4. Eu estou entendendo que os irmãos gostam muito de ler a Bíblia. Dessas citações, elas fazem com que a gente manuseie a palavra e tenhamos mais familiaridade com a Bíblia. Então lá vai. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e nos torneis a metermos debaixo do jugo da servidão. E não nos torneis. E não volte, não retroceda. Não volte mais para o Egito, não olhe para trás como a mulher de Ló. Não. É quebrar o retrovisor, ficar firme, desistir jamais e olhar para Jesus. O único que não tem defeito. O autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o Senhor da glória. Vamos prosseguir na nossa jornada. Isso tudo é o que a Bíblia nos fala para nos fazer, ao enfrentarmos cara a cara com o adversário, termos a suficiente força espiritual para combater no dia mau e permanecermos inabaláveis. Então,
o apóstolo exorta-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos falar agora um pouquinho da armação do tabernáculo. Cada armação terá 4 metros. Cada armação terá 4 metros. É importante que se fale essas medidas. Mas alguns dicionários nos indicam que eram 4,5 metros, 10 côvados, de comprimento por 70 centímetros, de largura. Êxodo capítulo 26 e versículo 16. Vamos abrir a Bíblia? Êxodo capítulo 26. Vamos ler a Bíblia. Eu já citei mais de 300 versículos. Vamos lá de novo. Êxodo capítulo 26. Não é demais lermos a palavra de Deus. E versículo de número 16. 26 e 16. Diz assim: o comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. Você sabe que 1 côvado é 63 centímetros. Aí você faz aí a multiplicação. Então, meus irmãos, cada armação terá 4,5 metros, segundo os dicionários mais convincentes, né? Cada tábua ou armação deveria medir 10 côvados de altura e 1,5 côvado de largura. Isso é muito importante nós entendermos essas medidas, porque Deus é detalhista. Deus é detalhista. Isso tudo tem um significado profundamente espiritual. Todas essas tábuas deveriam ser, olha lá, revestidas de ouro. Lá vai novamente a natureza divina de Jesus nessas tábuas revestidas de ouro. Todas deveriam estar de acordo com o padrão divino para poderem ser utilizadas no tabernáculo de Deus. A nossa vida também. Como tábuas regeneradas, nós devemos estar no padrão de Deus. Em uma vida de santificação, lendo sempre a sua palavra, falando sempre do seu amor, dedicando o nosso tempo a pensar nas coisas de Deus, para que não sejamos enganados pelas concupiscências deste mundo. O padrão divino era um só, as 48 tábuas. Da mesma forma, Deus tem apenas um padrão para todos os membros da sua igreja. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Todos têm um valor para com o Senhor. Os que cantam, os que adoram, os que pregam, os que contribuem, todos têm grandíssimo valor para o Senhor nosso Deus. Então, da mesma forma, Deus tem apenas um padrão para todos os membros da sua igreja. Assim como cada tábua deveria se encaixar ao padrão estabelecido por Deus, cada cristão deve se sujeitar ao padrão do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja deve chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Devemos, com isso, crescermos, irmão. Não sermos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas termos um cristianismo estável, sobre fundamentos, sabermos explicarmos a razão da nossa fé. Então devemos crescer no nosso entendimento para atingirmos a maturidade. Vamos abrir a Bíblia? Efésios 4, 11 a 16. Efésios, capítulo 4, verso de 11 a 16. Vamos ouvir os conselhos de Paulo para nós. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. A medida da estrutura completa de Cristo. É até o 16. Vamos lá. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, irmãos, como eu estou feliz por esta aula. Esta aula sobre a estrutura do tabernáculo, que transporta-se para Cristo, que transporta para nós, que edifica a mim e a você como igreja. É uma coisa rica. Em nenhum lugar das Escrituras está escrito que podemos nos basear em nossos próprios padrões ou no padrão de outros. Jamais. Devemos nos basear apenas no padrão de Deus. O padrão que Deus deixou para os homens, isto é, no homem Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o nosso padrão. Vou até colocar aqui no meu apontamento. Jesus Cristo é o nosso maior padrão. Lhe convido a nós abrirmos a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número, vamos ver aqui, capítulo de número 10, versículo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número, deixa eu ver aqui, 12. Lá vai. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, não devemos jamais olhar para homens. É olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele é o nosso padrão. Ele é o nosso exemplo. Aleluia! Vê também Ezequiel, capítulo 43. Olha, não mandou para o Velho Testamento. Ezequiel, capítulo de número 43, versículo de número 10. Ezequiel 43, versículo de número 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva ele de modelo. A casa de Deus como modelo, como santificação, porque a igreja santifica o templo. Aonde a igreja está, o ambiente é santificado pelo Espírito Santo que está com a sua igreja. Vamos mais, Apocalipse 11. Olha lá para as duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 1 e versículo 2. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quer dizer, o templo santificado. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisa repetir mais. Devemos tê-lo em santificação. As tábuas deveriam ter 10 côvados. Cada côvado é 63 centímetros de altura. O número 10 refere-se à tribulação, à provação, à lei, ordem e responsabilidade. Temos exemplo disso nos 10 mandamentos e na parábola dos 10 talentos das 10 virgens. Então o tabernáculo do Senhor será edificado por aqueles que sofrem tribulações e são provados, que se submetem à lei divina e não temem de assumir as suas responsabilidades diante de Deus.
Graças a Deus, irmão, nós estamos cônscios de nossas responsabilidades. O Evangelho é responsabilidade. Evangelho não é um hobby. Evangelho é assumir um compromisso de responsabilidade, de jamais negar o santo nome de Jesus Cristo. Em qualquer parte onde você estiver, fale deste nome. Cante louvores a este nome. Expresse este nome. Ore sobre os auspícios deste nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, as tábuas deveriam ter um côvado e meio de largura, como já vimos na grelha do altar de bronze. A mesa dos pães da presença e a tampa do propiciatório, o trono de misericórdia. Sobre a arca da aliança tinha essa medida de altura. Quando nos relacionamos com esses 4 objetos, com essa mesma medida, descobrimos a seguinte conexão. O crente deve encontrar a Cristo no altar de bronze, que é a cruz, aleluia, através do trono de misericórdia, que é a graça, participar da mesa dos pães, que é a presença de Deus, que nos dá comunhão, e, por fim, descobrir sua função dentro da estrutura do tabernáculo, da igreja, que é o lugar de nós adorarmos, servirmos e magnificarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe a sua família, e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Até lá!